Agora vai. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre a pressão. A gente já tinha falado sobre a temperatura e a umidade. O último elemento que faltava para a gente caracterizar os tipos climáticos é a pressão. Tá? Por que eu dou Enter? Não é Enter, é o próximo. Aqui, Daniel. Foi. Então, o que significa pressão atmosférica? Pressão é uma força, é a força que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. Essa força ela vai ter relação tanto com a massa da atmosfera quanto com a gravidade da Terra. Então, uma relação entre a massa e a gravidade é então a força-peso que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. Lembra do professor de física que falava, quando você vai se pesar, tá errado? Você fala, vou me pesar? Vou medir minha massa, né? Que eles falavam. Né? Porque peso não é uma grandeza de massa, né? Peso é uma força. Né? Então, é isso que significa a pressão atmosférica. É a força, né? É o peso que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. E esse peso, então, essa força que a atmosfera terrestre, ela varia bastante com as diferentes localidades da Terra, nos diferentes dias, em diferentes épocas do ano. Então, com o que varia a pressão atmosférica? Ela depende da quantidade de ar. Então, se o ar está mais rarefeito, se ele está mais concentrado, então, se ele está mais concentrado, vai ter uma pressão maior. Se ele está mais rarefeito, vai ter uma pressão menor. Vai depender da composição, então quais são os elementos que estão constantes nessa parcela de ar. Então a gente já tinha visto que, por exemplo, um ar mais úmido é um ar mais leve do que o ar mais seco, porque a molécula de água ela é mais leve do que as moléculas de nitrogênio e de oxigênio, que são as moléculas predominantes na nossa atmosfera. Então uma parcela de ar que seja mais úmida, por exemplo, ela vai exercer uma força-peso menor sobre a superfície, tá? E depende também da temperatura. Mesma coisa, o ar quente, ele é mais leve, ele é mais rarefeito, né, do que o ar frio. Então, ele vai exercer uma força menor sobre a superfície, ou seja, ele vai exercer uma pressão menor sobre a superfície, tá? De quanto seria, aí, em média, né, a pressão atmosférica? Aproximadamente 1 quilo. Existe aproximadamente 1 quilo de ar, você pegar a coluna toda atmosférica, existe aproximadamente 1 quilo de ar para cada centímetro quadrado ao nível do mar. Tá? Então, se você pegar a superfície toda terrestre, né, ver quantos centímetros quadrados você tem de superfície terrestre, né, você multiplica isso, né, a quantidade de quilos que tem de atmosfera em cima de cada pedaço desse. Como unidade de medida, a gente comumente utiliza, tem 3 unidades aí que a gente utiliza para medir pressão. Cara, vai depender do país, vai depender da profissão, né? Cada um vai ter uma unidade de medida favorita. Então, o milibar, o hectopascal e o milímetros de mercúrio, tá? Depois eu vou mostrar para vocês qual que é a história. Não, já mostro agora qual que é a história do milímetros de mercúrio, para vocês entenderem qual que é essa parada aqui. Tá? Então a ideia é o seguinte: o mercúrio é um metal que em temperatura ambiente ele fica em estado líquido, e essa sacada aqui foi descoberta pelo Torricelli. Qual é a ideia? Pega uma coluna de vidro, né? Como se fosse um canudo de vidro, só que fechado de um lado, né? Aí você coloca esse canudo de vidro num potinho. O canudo tem que ter 1 metro, né, de comprimento. Você coloca esse canudinho num baldinho que tenha mercúrio. Beleza, né? A atmosfera vai exercer uma pressão, né? Ela tem uma força, ela exerce esse peso em cima do mercúrio. Então, essa pressão da atmosfera vai fazer com que dentro desse baldinho de mercúrio, parte desse mercúrio entre aqui na coluna, tá? E vai fazer, né? Vai subir até uma determinada altura. Quanto que vai subir essa coluna de mercúrio? Quanto mais
quanto maior for a pressão atmosférica. Perfeito, né? A pressão muito forte vai empurrar mais o mercúrio para ele entrar mais aqui na coluna e ele subir mais, né? Obviamente que essa coluna tem que estar com vácuo, senão tem competição ali entre o ar e o mercúrio, ele não vai subir, tá? Então, se a pressão do ar for leve, vai subir menos essa coluna, percebeu? Tá? Se a pressão for alta, vai subir mais. Então, o Torricelli percebeu que uma coluna de mercúrio na superfície do mar, fazendo essa experiência, ela subia 76 centímetros. Tá? Ou, se preferirem, 760 milímetros. Isso é o que ficou convencionado ser a medida de pressão ao nível do mar. Tá? 760 milímetros de mercúrio. É um negócio meio estranho, assim, você falava, cara, milímetros de mercúrio é uma unidade de força. Né? Porque tem a ver com essa experiência que o Torricelli fez, né, de colocar a coluna de mercúrio, ver quanto que ela conseguiria subir em virtude da pressão atmosférica. Tá? Então, 760 é considerado a pressão ao nível do mar. Mais alta do que isso, nós chamamos de alta pressão. Mais baixa do que isso, nós chamamos de baixa pressão. Tá? Só que existem também outras unidades de medida que são até mais utilizadas dentro da meteorologia e da climatologia. São o hectopascal e o milibar. Tá? 1 pascal significa 1 newton por metro quadrado. O que é 1 newton? É a força de 1 quilo, né, um peso de uma massa de 1 quilo, né, a força que ela exerce sobre a superfície. Tá? Então, 1 quilo por metro quadrado seria 1 pascal. Tá? Em meteorologia, a gente, para ficar só 1 pascal, assim, seria muito pequena, né? A gente ia utilizar valores muito grandes para poder medir a pressão atmosférica. Então, a gente multiplica isso por 100. A gente utiliza a unidade de medida de hectopascal. Esse que vai ser o valor mais utilizado por nós aqui dentro da climatologia e da meteorologia. Vocês podem encontrar aí para livros mais antigos ou livros de países em língua inglesa, eles utilizam mais o milibar ainda, tá? Mas a conversão de unidades entre os dois é a mesma. Ou seja, ao nível do mar, a pressão você pode dizer que ela é de 760 milímetros de mercúrio, né? E né, o que a gente mais utiliza, que é o 1013 hectopascal. Para ser mais preciosista, 1013,25, né? Mas, para efeito de cálculo nosso aqui, pode dizer 1013. Tá? Alguns livros vão trazer 1015, tá? Mas o valor mais exato é 1013 mesmo. Tá? Então, a pressão atmosférica que esteja acima de 1013, a gente diz que é uma pressão alta. Uma pressão abaixo de 1013 é uma pressão baixa. Tá? E aí o instrumento que o Torricelli inventou, ele chama barômetro, né, que a gente mostrou aqui. Né? Então aqui seria o baldinho de mercúrio, aí faria essa coluna subir, aqui essa coluna tendo 1 metro de comprimento. Tá? Ou existe também o barógrafo, né, que vai ter aquela mesma história da canetinha. Né? Além de fazer a medição, ele vai também registrar. Esse aqui, no caso, depende da leitura de um observador. Tá? Uma coisa que não contavam com a astúcia da atmosfera, que o Torricelli não contava com a astúcia da atmosfera, é que a pressão ela vai variar com a altitude. Porque quando o Torricelli inventou o barômetro, a ideia dele não era medir pressão atmosférica. A ideia dele era medir a altitude. Por quê? Porque a gente percebe isso no nosso cotidiano, assim, quando você vai subir uma montanha, dá uma sensação de que está faltando ar. Né? Talvez se você nunca tenha feito uma escalada, alguma coisa assim, você não tenha percebido isso, cara, mas tipo, eu já subi o Pico da Bandeira, por exemplo, cara, é um negócio bem trash, assim, é 2.900 metros quase de altitude. Você chega ali, cara, pedindo arrego muito, assim. Então, para quem tem esse hábito de fazer montanhismo, esse tipo de coisa, a gente percebe claramente isso. É uma diferença da quantidade de ar que tem
lá em cima. Então, o Torricelli, quando ele imaginou essa experiência, ele pensou em um instrumento para medir a altitude. Tá? Com a ideia de que quando ele estivesse ali em cima, a coluna de mercúrio ia dar uma pressão mais baixa, né? Ia registrar uma pressão mais baixa. E aí, por uma regrinha de 3, alguma coisa nesse sentido, ele conseguiria fazer uma proporção ali entre a quantidade de mercúrio que desceu e a altitude que ele estava. Ok, a ideia é boa, mas o problema é que a pressão atmosférica não é constante. Então ele fala, eu medi uma pressão atmosférica lá na montanha, deu 540. Tá, você mediu 540 hoje, amanhã pode estar 530. Depois de amanhã pode estar 560 milímetros. Sabe? Então ela varia. Por quê? Porque o ar se movimenta. É uma coisa que o Torricelli não tinha imaginado. Ele imaginou que a pressão atmosférica ia se manter constante dependendo apenas da altitude. Mas não, né? O ar se movimentando, então ele pode sair de uma área que ele está com maior pressão e ir para uma área que ele está com menor pressão. Tá? Então a gente observa isso de maneira geral, né? Um aumento, um decréscimo da pressão conforme vai aumentando a altitude, só que isso varia com a umidade, isso varia com a temperatura. Tá? Como é que funciona? Quando o ar está aquecido, como a gente acabou de falar, o ar que está aquecido ou úmido, ele tende a subir, por quê? Porque ele fica mais leve. Então, isso significa que a pressão está menor. Tá? O ar frio ou seco, ele fica mais pesado, então ele tende a descer. Tá? Essa vai ser a chave para a gente entender quais são a formação dos fenômenos atmosféricos. Isso a gente já tinha visto quando a gente falou de temperatura e de umidade. Então, quando o ar ele está aquecido ou úmido, ele mais leve, ele tende a subir, ele vai formar nuvens. Ao contrário, um ar mais frio ou um ar mais seco, ele tende a descer, porque ele é mais pesado, então ele dissolve as nuvens. O ar frio ou seco, ele torna a atmosfera estável, então ele desfavorece a formação de nuvens. Tudo isso a gente já tinha visto. Tá? Só que continua existindo, né? Não é só essa questão da temperatura, continua existindo esse efeito da altitude. Então, para efeito de comparação entre os diferentes campos de pressão do planeta, a gente tem que colocar um fator de correção da pressão atmosférica dos diferentes locais. Como é que funciona? Eu vou mostrar aqui na figura, vai ficar mais simples. Aqui. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma estação atmosférica ao nível do mar, que está marcando 1008 hectopascal num determinado dia. Tá? Medição da pressão. Beleza. Eu tenho uma estação B que está a 1000 metros de altitude e ela está marcando 915 hectopascal. E eu tenho uma estação que está a 1800 metros e ela está marcando 840. Tá? Como a gente tinha visto, né? 1013 é o que é o valor de baixa, né? Então, a gente vai comparar aqui, ó. Essa daqui está marcando 1008, essa daqui está marcando 915, essa daqui está marcando 840. Ah, então é óbvio. Aqui na estação C eu tenho um centro de baixa pressão e aqui na estação A eu tenho um centro de alta pressão. Só que não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso porque essas estações elas estão em altitudes diferentes. Sempre a estação mais alta, tipo 1800 metros de altitude, cara, é bastante coisa já. Então já tem ali um decréscimo natural da pressão por conta da gravidade da Terra, né, que faz as moléculas de ar ficarem mais presas mais embaixo. Então você tem que aplicar um fator de correção. Qual que é esse fator? É 1 HPA, 1 hectopascal, para cada 10 metros que você subir. É isso mesmo? É 1 HPA a cada 10 metros. É, isso mesmo. 1 HPA a cada 10 metros é o fator de correção. Então, aqui, se eu estou no nível do mar, não se aplica, porque eu não tenho altitude. Então, o valor continua sendo de 1008 HPA. Para essa estação que está aqui
a 1.000 metros, a pressão dela, né, que a gente chama de pressão reduzida ao nível do mar, essa é a correção que a gente chama. Então, a pressão dela não vai ser de 915. Né? Você tem que colocar aqui, ó, são 1.000 metros, então um HPA para cada 10 metros, não vai ser, eu tenho que adicionar mais 100 HPA ao valor medido por essa estação. Então, o resultado aqui vai ser 1.015. Mesma coisa para outra estação. Eu estou a 1.800 metros, então eu tenho que adicionar 180 HPA ao valor de pressão que foi medido por ela. Então, ela estava medindo 840, com 180 fica 1.020. Então, o que a gente observou aqui? Né? Que se a gente fosse, né, desprezar o efeito do relevo, né, essa estação, a estação C, ela está até com uma pressão mais alta do que a estação que está ao nível do mar. Percebe? Então, a gente tem que fazer essa correção para desprezar o efeito do relevo. Né? Assumindo que, fazendo de conta que toda a Terra tivesse a mesma altitude. Tá? Porque é assim que o vento vai caminhar. Ele vai sempre caminhar em direção da alta para baixa pressão. Então, você já tem esse efeito natural da gravidade da Terra de ir puxando as moléculas para baixo. Ou seja, se a gravidade da Terra não conseguiu puxar todas essas moléculas aqui, que estão na estação C, para ficarem exatamente num nível igualado, é porque tem alguma força física ali fazendo com que a pressão fique mais alta, ou seja, que faça com que essas moléculas de ar fiquem ali. Né? Então, você não pode considerar que isso daqui é simplesmente 840 HPA. Você tem que considerar que existem forças físicas que estão atuando ali para que façam com que essa pressão seja, na verdade, mais alta, né, do que se esperaria que ela fosse no que dependesse só da gravidade da Terra. Certo? Então, tudo isso para dizer o quê? Né? Você sempre tem que aplicar esse efeito de correção. Aí, só assim, né, depois desse efeito de correção, é que o meteorologista começa a fazer o trabalho dele, começa a observar onde é que estão os centros de alta e de baixa pressão para saber qual vai ser a direção do vento. Tá? Então, esse é o princípio básico, né? Essa diferença de pressão que existe entre as localidades é o princípio básico para a gente saber sobre a direção do vento e a velocidade do vento. Tá? Sempre, o vento vai soprar de onde eu tenho uma alta pressão para onde eu tenho uma baixa pressão. Sempre. Né? Ou seja, a ideia de fazer o equilíbrio da atmosfera. Sempre de onde tem mais, vai fornecer para onde tem menos. Ou seja, a alta pressão significa que tem mais ar. Tá? Vai sempre fornecer para onde tem menos ar. Tá? Então, aqui imaginando, eu tenho um centro de alta pressão no lado direito da figura e um centro de baixa pressão do lado esquerdo. Ou seja, aqui no lado direito eu estou com 875 milibares. Né? Aqui eu tenho baixa pressão 800. Então, sempre do valor mais alto para o valor mais baixo. Vocês que foram bons alunos de cartografia, né? Vocês lembram do que vocês faziam ali, as curvas de nível ali, aqueles exercicinhos de curva de nível? É a mesma coisa. Aplica aqui o mesmo raciocínio. Tá? Então, vocês faziam as curvas de nível ali, os níveis de altitude, vocês conseguiam imaginar. Aqui tem uma montanha, aqui tem um vale, né? Mesma coisa. Então, a alta pressão vai ser como se fosse a montanha. Né? A baixa pressão vai ser como se fosse o vale. Tá? Então, a gente vai sempre descer, nunca se sobe. Tá? O vento vai sempre ir da alta para a baixa pressão. Pode ser que a alta pressão esteja, que a baixa pressão esteja no alto da montanha. Pode ser, aí o vento vai subir. Né? Pode acontecer. Mas a ideia é sempre da alta para a baixa pressão. Não confunda com a altitude. Tá? Pensa sempre na pressão. Sempre da alta para a baixa pressão. Beleza? E outra coisa que vocês viram em cartografia também é que quanto mais próximas estivessem as curvas de nível, isso te dava uma ideia do quão íngreme era o terreno.
Lembra disso? Então, se elas estivessem muito afastadas, significa que a subida é mais suave. Se as curvas de nível elas estivessem mais apertadinhas, significa que a descida é mais brusca. Mesma coisa você vai aplicar aqui, né? Quanto mais próximas estiverem as linhas de mesma pressão, que nós chamamos de isóbaras dentro do mapa, então iso mesmo, baro pressão, mesma pressão, as linhas que ligam os pontos de mesma pressão. Quanto mais próximas elas estiverem entre si, mais forte vai ser o vento. Quanto mais folgadas elas estiverem entre si, mais leve vai ser o vento. Tá? Mais lento, né? Mais veloz ele vai ser quando elas estiverem mais próximas, menos veloz ele vai ser quando elas estiverem mais afastadas. Tá? E a gente a gente nomeia o vento com relação ao seu local de origem. Então a gente está bem acostumado isso em Florianópolis, né? Falar que é o vento sul. O vento sul é aquele que vem de sul. Tá? Será que eu consigo ver alguma coisa aqui na carta sinótica? Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse é de hoje? Esse é de hoje. Será que eu consigo compartilhar minha tela com vocês? Como é que eu faço para... aqui, deixa eu ver. Aqui. Acho que é isso. Aqui, achei. Isso daqui, crianças, é uma carta sinótica. É um dos instrumentos básicos que a gente utiliza para previsão do tempo. Tá? Você digita cartas sinóticas no Google, vai ser o primeiro registro que vai aparecer para vocês. Tá? Aqui no caso, vamos ver se vocês conseguem enxergar, a gente tem a América do Sul. Tá? Aqui, ó, América do Sul. Tá? E eles indicam sempre aqui, ó, a data e a hora dessa carta. Então, aqui, ó, 23 de julho de 2021, meia-noite de Greenwich. Tá? Ou seja, essa carta aqui é de 9 horas da noite de ontem aqui no Brasil. Tá? A convenção é sempre o horário de Greenwich. Eles lançam à meia-noite e ao meio-dia de Greenwich. Será que não tem uma mais atual, não? Já era para ter lançado a carta do meio-dia. Nessa hora. Deixa eu ver. Hoje é dia 23, né? Julho 2021, das 12 horas, não tem ainda? Vamos ver. Tem, que susto. O povo tá dormindo ainda. Essa aqui é do meio-dia de Greenwich, ou seja, seria 9 horas da manhã de hoje. Tá? Então, qual é a situação que nós temos aqui para América do Sul? É a mesma coisa aqui. Nós temos aqui, ó, um centro de alta pressão. Conseguem ver, ó, 1030 hectopascal. A Marinha vai utilizar essa unidade de hectopascal. Então, lembra, acima de 1013 é alta. Então, nós temos aqui um centro de alta pressão aqui dominando sul, sudeste, centro-oeste, até parte do nordeste do Brasil aqui. Tá? Mais pra frente a gente vai ver o que isso significa. Temos um outro aqui chegando, né, de 1026 aqui. Tá? Um outro centro de alta pressão chegando. Temos vários centrinhos de baixa pressão aqui, ó, 978, esse daqui, 986, 970, 974, né? Sempre em volta da Antártida a gente tem vários desses centrinhos de baixa pressão, né? Um outro aqui mais perto da África já, de 1024, também ele tá sempre por ali, tá? Só para vocês terem uma ideia
né, do que são as isóbaras, né? Então, as isóbaras são essas linhas que vão unir pontos de mesma pressão. Então, eu tenho aqui um centro de alta pressão, 1030, vamos comparar com qualquer um desses centros de baixa pressão que tem aqui embaixo, aqui no entorno da Antártida. Ou seja, imagina que isso daqui é um morro e aqui nós temos os vales, né? Então, o vento vai descer aqui da alta para a baixa pressão. Percebam que vai diminuindo aqui, ó, as isóbaras. Então, aqui, ó, 1030, 1028, 1012, 1008, 1004. Em geral, vai variando aqui de 4 em 4, tá? Então, aqui, ó, observem aqui, próximo dos centros de baixa pressão, as isóbaras, elas são mais apertadas. Isso significa que aqui, ó, o vento é pauleira, tá? Agora, você vai aqui, por exemplo, aqui no meião do Equador, vento suave, olha a distância que tem aqui, ó. Uma isóbara de 1020 para 1016. Nossa, pega quase 2 estados do Brasil inteiros aqui, tá? Pra vocês terem uma noção, né, do que significa a distância entre as isóbaras. Então, o que a gente observa aqui é que as regiões próximas do Equador, elas estão, para hoje, né, com ventos mais calmos do que aqui no entorno da Antártida. Tá? Os ventos estão mais fortes, tá? Mais velozes. Ok? Sair aqui do compartilhamento. Beleza. Voltando aqui para o slide, então. Para efeito de previsão do tempo, principalmente quando a gente fala de eventos extremos, tipo furacões, tornados e tal, a gente utiliza o conceito de velocidade sustentada. Tá? O que significa velocidade sustentada? Para a Organização Meteorológica Mundial, é a velocidade média que o vento desempenhou durante um período de 10 minutos. Tá? Então, quando vocês veem previsão, aparece qualquer coisa de previsão do tempo, né? Falar, a velocidade do vento está prevista de ser de 30 km por hora. Tá? Isso daí não é a rajada, aquela soprada que de vez em quando dá aquela soprada louca de vento. Não é isso que ele está falando. Ele está falando disso de velocidade média do vento. Ou seja, durante 10 minutos, o que está previsto, ou o que foi registrado, que seja, né? Durante 10 minutos, aproximadamente, qual foi a média de velocidade do vento que passou ali pela estação. Tá? Por que é importante isso? Porque às vezes a gente vê uma tempestade e fala, a velocidade média dessa tempestade foi 40, foi 50 km por hora o vento. Você fala, imagina, né? Passou um vento aqui que era muito mais forte do que isso. Sim, pode. Você pode ter no meio de uma tempestade rajadas de 100, de 120 km por hora. Mas é uma rajada. É um instantâneo, assim. É rapidinho, são poucos segundos. Tá? Quando a gente fala da previsão de vento, a gente trabalha com esse valor médio aí de 10 minutos. Tá? Nos Estados Unidos, que eles gostam de ser diferentão, o que eles chamam de velocidade sustentada é a velocidade durante 1 minuto. Tá? A gente precisa de um pouco mais de precisão, né? O lugar da Terra onde mais ocorrem furacões. Então, eles precisam de um pouco mais de precisão na medição da velocidade média do vento. Tá? Mas para o restante do mundo, a recomendação é que se utilize a velocidade média de 10 minutos para a gente fazer uma medição do vento. Tá? A velocidade também, a gente utiliza como simbologia nas cartas sinóticas o círculo de azimudes. Então, da seguinte forma, a gente tem aqui, né, o círculo de azimude, vocês lembram do exercício que a gente fez de astronomia, né? A lógica aqui é a mesma. Então, um vento norte seria um vento com 0 graus, né, a direção dele. Né? Um vento leste seria um vento de 90 e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente representa a direção e a velocidade do vento numa carta sinótica. Deixa eu ver se tinha lá. Ah, tem aqui, dá pra ver depois. Eu mostro pra vocês depois, peraí.
Então, a gente utiliza essa simbologia, que é uma bolinha com um bracinho. A bolinha estaria sempre no centro do círculo, né? O bracinho vai dizer qual que é a direção do vento, tá? De onde ele está vindo aqui em relação ao círculo, tá? Se a bolinha não tiver nada, é um vento de 0 nós. Professora, quanto que é um nó? É isso daqui, ó. Um nó é 0,514 metros por segundo ou 1,852 quilômetros por hora, tá? Um vento de menos de 2 nós, um vento fraquinho. Aí a gente coloca um bracinho nesse círculozinho. Um vento de 5 nós, eu coloco meio dedinho nesse bracinho. Um vento de 10 nós, eu coloco um dedinho inteiro. Um vento de 50 nós, eu coloco uma bandeirinha. Então, a gente vai somando. Tá? Então, aqui no caso, a gente teria um vento de nordeste aqui, né? Mais ou menos. Tá? Com uma velocidade de... Isso aqui significa 10, esse outro significa 10, então 20, mais meio, 25 nós. Tá? Vamos lá na carta sinótica que a gente vê aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Acho que eu tenho que aumentar aqui. Ó. Isso aqui tá mostrando a direção do vento. Tá? Professora, por que tem umas bolinhas que estão meio pintadas, outra que tá pretinha, outra que tá branquinha? O que significa isso? A gente representa aqui também a nebulosidade. Lembra que a gente tinha falado, a nebulosidade a gente mede em oitavos, né? Então, 4 oitavos do céu tá nublado, ou seja, metade do céu tá encoberto. Então, você pinta metade da bolinha. Tem 3/4 do céu encoberto, então você pinta 3/4 da bolinha. Céu completamente limpo, bolinha branca. Céu completamente encoberto, bolinha toda preta. Tá? Essa outra simbologia que a gente utiliza na interpretação da carta sinótica também. Tá? E aqui a gente coloca também as barbelinhas de vento aqui, tá? Esses bracinhos, esses dedinhos aqui para indicar qual que é a velocidade do vento. Então aqui tá razoavelmente tranquilo, sem nada muito excepcional no dia de hoje. Tá? Perfeito até aqui? Voltando lá. Esse daqui, então, crianças, é o princípio básico para a gente entender a circulação geral. Tá? Preciso realmente que vocês entendam isso daqui, senão vocês não vão entender nada a respeito da circulação geral planetária. Tá? Então, nesse primeiro quadrinho aqui. Tá? Isso aqui vocês já sabem, né? Estão carecas de saber que o ar quente sobe e o ar frio desce. Beleza? Então, sempre que tiver em algum lugar da Terra o ar está subindo e em algum outro lugar da Terra o ar está descendo. Então, a gente diz que o ar quente sofre ascensão, de ascender, subir, né? E o ar frio, ele sofre subsidência, ele vai descer, tá? Ok. O ar quente que subiu, concorda comigo que ele vai deixar, vai tipo ficar faltando ar aqui embaixo, já que ele subiu? Tá? Então, isso significa que aqui eu tenho um centro de baixa pressão, onde o ar subiu, e eu tenho um centro de alta pressão, onde o ar desceu. Ok? Tá. O vento sempre vai soprar da alta para a baixa
pressão. Então, aqui em superfície, qual vai ser a direção do vento? O vento vai estar saindo da alta pressão e chegando na baixa pressão. Então, essa aqui vai ser a direção da setinha, tá? Sempre da alta para a baixa pressão. Então, eu digo que num centro de baixa pressão ocorre convergência do ar, ou seja, o ar está indo naquela direção, tá? Isso do verbo convergir. E o centro de alta pressão é um centro de divergência do ar. O ar sai dali, do centro de alta pressão. Perfeito? Então, com isso eu tenho que em superfície, né, se o ar quente subiu, o ar frio desceu, eu tenho aqui, né, convergência em superfície. A gente também fala em baixos níveis, tá? Eu tenho convergência em baixos níveis, na baixa pressão, né? E divergência na alta pressão. Tá? Então, o ar vai estar saindo do centro de alta e vai estar chegando no centro de baixa. Só que a esse movimento que a gente tem aqui na superfície, também corresponde um movimento lá em cima, um pouco mais alto na atmosfera. Tá? Então, vai funcionar da seguinte forma. Onde eu tenho a baixa pressão, você concorda que o ar está subindo? Então, ele está saindo daqui da superfície e se acumulando lá em cima. Então, eu estou gerando um centro de baixa pressão aqui na superfície, só que eu estou gerando um centro de alta pressão lá em cima, porque o ar está se acumulando lá, ele está indo para lá, né, formando esse acúmulo. Ele está tendo esse movimento vertical aqui, saindo aqui, né, de baixo e indo para cima. Por outro lado, no centro de alta pressão, né, o ar está saindo daqui de cima e indo para baixo. Então, está ficando vazio de ar aqui em cima. Tá? Então, eu estou gerando aqui um centro de baixa pressão na parte de cima, né, na atmosfera de cima, quando eu tenho alta pressão em superfície. E da mesma forma que aqui embaixo, lá em cima também, mesma coisa. O vento sopra da alta para a baixa pressão. Então, ele vai sair ó, aqui, ó, da alta em direção à baixa. Tá? Percebam, ele faz um movimento na direção contrária ao que tem aqui na superfície. Tá? Então, se num centro de baixa pressão, na superfície, eu tenho um movimento convergente do ar, o ar vai na direção da baixa pressão, em altitude, eu tenho um movimento divergente. Tá? Aí, o contrário aqui também. Tá? Num centro de alta pressão em superfície, eu tenho convergência em altitude ou em altos níveis, porque o ar está saindo de lá. Então, este daqui é o movimento. Tá? Olha aqui para mim na câmera. Deixa eu sair daqui, peraí. Esse daqui é o movimento. Tá? O ar, na baixa pressão, ele sobe. Ele é ascendente, então, na baixa pressão. Ele é divergente em altos níveis. Ele desce na baixa pressão. E é convergente em baixos níveis. Deixa eu ficar mais longe, senão fica muito perto, muito pequeno. Né? O ar é ascendente na baixa pressão, divergente em altos níveis, descendente na alta pressão, convergente em baixos níveis. Imaginando aqui a baixa pressão no meio. De novo. Na baixa pressão, o ar sobe, então o ar é ascendente, forma uma alta pressão aqui em cima, então ele diverge aqui em altitude, descendente na alta pressão, convergente em baixos níveis aqui, voltando para baixa pressão. Então, forma sempre esse círculo. Tá?
O ar está sempre fazendo esse movimento. Em algum lugar ele está subindo e tem um movimento compensatório de que em algum outro lugar ele está descendo. Via de regra, a região geográfica onde ele está subindo, tá, é menor do que onde ele está descendo. Ou seja, ele sobe numa faixa estreita do planeta, assim, e aí ele desce numa faixa, né, muito maior. Via de regra, é isso que a gente observa. Tá? Entenderam esse movimento? Tá? Fundamental é para a gente entender toda a circulação geral. Só que tem um pequeno problema para azedar o meio de campo aqui. O problema é que a Terra gira. Então, esse movimento não vai ser um negócio tão simples assim da gente compreender. Tá? A Terra girando, ela vai introduzir uma outra componente de movimento sobre a atmosfera. Tá? Então, além de eu ter o movimento do ar indo em direção à baixa pressão, né, da alta para baixa pressão, eu tenho o movimento da atmosfera, né, em virtude da rotação da Terra. Então, a Terra gira de oeste para leste, a atmosfera vai tender, né, meio que por inércia, assim, a fazer o movimento contrário. Então, coloquei aqui um esqueminha mostrando mais ou menos como é que isso vai começar a funcionar. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma baixa pressão no Equador, né, e em ambos os hemisférios eu tenho uma alta pressão aqui, mais ou menos ali pelos 30, 40 graus, não importa. A ideia é, eu tô com uma baixa pressão no Equador e mais em alguma altitude ali, eu tô com uma alta pressão. O vento vai soprar da alta para baixa pressão, concorda? Beleza. Só que a rotação da Terra faz com que a atmosfera ela tenha esse movimento aqui, que é observado aqui na setinha vermelha, para ambos os hemisférios. Porque a Terra é uma só, né? Ela não gira de um lado para o outro em cada hemisfério. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, eu tenho aqui, ó, da alta para baixo, ou seja, o ar está saindo de algum lugar aqui em direção ao Equador, em ambos os hemisférios. O sentido da rotação da Terra aqui, o sentido da atmosfera em virtude da rotação da Terra, quer dizer, vai ser o mesmo que essa setinha vermelha. Vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês se recordam, quando eu tenho duas forças competindo, né, nenhuma nem outra, vai existir uma resultante dessas forças. Então, imaginando aqui que essas forças estão fazendo 90 graus, né, a resultante ela vai estar em aproximadamente 45, né, se forem duas forças iguais. Tá? Vai depender de quem é que está puxando mais, ok. Né? Mas a ideia é, vai ter uma força resultante aqui no meio. Tá? Ou seja, a direção que a gente efetivamente vai ver o vento andando não vai ser da alta para baixa pressão em linha reta. Tá? Vai ser essa resultante aqui que está em verde. Tá? Então, se eu tiver um centro de alta pressão aqui a norte, no hemisfério norte, um centro de baixa pressão a sul, aqui no Equador, o vento não vai soprar de norte para sul. Ele vai soprar de nordeste para sudoeste. Perceberam? Mesma coisa para o hemisfério sul. Se eu tiver um vento vindo de sul para norte, tá? Ele não vai. Se eu tiver um centro de alta pressão no sul, um centro de baixa pressão no norte, o vento não vai soprar de sul para norte. Ele vai soprar de sudeste para noroeste. Tá? Esse efeito, esse desvio que é provocado pela rotação da Terra, é chamado aí pelos livros de força de Coriolis, ou com o nome mais correto seria de desvio de Coriolis, porque não é uma força. Tá? Não existe essa força na natureza como existe a força de gravidade e a força eletromagnética. Não existe essa força. Né? Essa chamada força é uma componente que a gente que vai trabalhar com previsão do tempo
introduz nos modelos de computador para simular a rotação da Terra e simular a esfericidade da Terra. Porque no modelo de computador, a Terra aparece como plana. Tá? Quem trabalha com previsão do tempo, né, na cartografia e tal, a gente faz sobre a Terra uma cartografia plana. E aí, dentro de um plano, não existiria. Se a Terra fosse plana, não existiria esse tipo de movimento. Né? Então, introduz-se no programa que a gente utiliza para formular a previsão do tempo, introduz-se essa força, tá? Para poder simular esse efeito da esfericidade da rotação da Terra. Mas essa força não existe na realidade, por isso que a gente chama de desvio de Coriolis, que seria o mais correto. Então, qual é a ideia? Se você estiver no hemisfério norte, né, imaginando aqui, essa setinha azul aqui, ó, sempre você estando de frente, tá? Esse movimento vai fazer com que qualquer parcela de ar, né, tiver no hemisfério norte indo de sul para norte, ele vai ser desviado para o lado direito aqui, ó. Tá? Sempre você olhando para frente. Se você estiver no hemisfério sul, tá? Aí você vai olhar de ponta cabeça assim, né? Você fala, tá indo para a direita do mesmo jeito. Não, olha de ponta cabeça assim, né? Vira de ponta cabeça, setinha, né? Sempre a cabeça da setinha, né, para sua frente, tá? Você olhando de ponta cabeça aqui no hemisfério sul, você vai ver que o vento ele vai estar desviado para o seu lado esquerdo. Tá? Então, sempre você olhando a setinha de frente. O lado da setinha tem que estar indo para a pontinha da setinha tem que estar indo para cima. Então, no hemisfério norte é fácil. No hemisfério sul você tem que virar de ponta cabeça. Então, no hemisfério norte você vai ver, né, o vento se desviando para a direita. No hemisfério sul você vai ver o vento desviando para a esquerda. Então, esse é o princípio básico. Né? O vento ele não vai fazer um caminho reto em direção da alta para baixa pressão. Ele vai fazer sempre, né, uma resultante aí com o movimento de rotação da Terra. Tá? Só que tem um pequeno problema nisso. A Terra não para de girar. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui o gradiente de pressão, né, a diferença de pressão, lembra isso? Acho que eu não falei, gradiente de pressão. O conceito de gradiente de pressão tinha aqui. Né? Gradiente de pressão é a diferença, né, o valor, a diferença de pressão que eu tenho entre a alta e a baixa. Então, aqui no caso, né, 800 para 875, eu teria um gradiente de pressão de 75 milibares. Tá? Então, aqui, essa setinha rosa, eu teria o gradiente de pressão. Então, aqui no encontro aqui das setinhas, eu teria uma alta pressão. Aqui eu teria uma baixa pressão. Esse daqui seria o sentido da atmosfera induzido pela rotação da Terra. Então, a resultante desse movimento seria essa primeira setinha aqui. No PowerPoint está animado, tá, pessoal? Aqui na hora que a gente vai no BBB, ele não faz essa animação. Tá? Aqui. Então, a resultante seria isso daqui. Essa setinha. Só que a Terra continua girando. Então, eu tenho que considerar que essa daqui é a minha nova força, né? Essa é a minha nova direção do vento, fazendo essa resultante com esta rotação da Terra aqui. Então, a minha resultante vai ser essa segunda setinha aqui. Só que a Terra continua girando. Né? Então, a verdadeira direção do vento vai ser essa daqui. Só que a Terra continua girando. Então, a verdadeira direção do vento vai ser essa daqui. Só que a Terra continua girando. Então, a direção verdadeira do vento vai ser essa daqui. Só que a Terra continua girando. Então, a direção aqui do vento vai ser essa daqui. Só que a Terra continua girando. Então, a direção do vento vai ser essa daqui. Só que a Terra continua girando. Então, a direção do vento vai ser essa daqui. Então, quando é que acaba? Nunca. Enquanto a Terra continuar girando, a gente vai ter sempre um desvio da direção do vento. Ou seja, quando eu tiver um centro de alta e outro de baixa pressão, o movimento de um para o outro não vai ser em linha reta. Ele vai ser numa espiral. Tá? Por quê? A espiral vai ser a somatória, né, de todos esses
movimentos aqui, né? Toda hora fica mudando de direção. Então, o vento quer ir do centro de alta para baixa pressão. Só que a Terra está o tempo todo girando, ou seja, o movimento da Terra está o tempo todo atrapalhando o movimento do vento. Então, está sempre desviando ele. Então, um negócio que está sempre sendo desviado vai fazer um movimento circular. Tá? Então, aqui, o vento vai sempre desviando aqui, no caso, né, no caso do nosso exemplo, num sentido anti-horário. Tá? E aí a gente tem aqui, esqueci de falar um outro negócio aqui. Então, isso daqui vai ser o resultado do movimento aqui, o verdadeiro movimento que você vai observar entre um centro de alta e um de baixa pressão. Então, num centro de alta pressão, eu sempre vou ter uma espiral para fora, tá? Então, ele está mais concentrado aqui no centro e ele vai saindo em direção à periferia numa espiral ascendente, tá? Num centro de baixa pressão, ao contrário, o vento vai indo, então, da alta para baixa pressão, né? Só que ele não faz isso em linha reta, ele vai fazer isso em movimento espiral. Então, ele vai fazer isso numa espiral descendente. Tá? Como a gente tinha visto aqui, né? No hemisfério norte a deflexão vai ser para a direita, no hemisfério sul vai ser para a esquerda. Isso vai afetar o movimento se você estiver falando de uma área de alta pressão ou de baixa pressão. Depois eu vou mostrar para vocês no mapa como é que isso funciona. Ô, caramba. Isso aí. Droga. Volta aqui. Então, a gente tem aqui que, no caso do hemisfério norte, um centro de alta pressão, ele vai girar no sentido horário. Um centro de baixa pressão vai girar no sentido anti-horário. Tá? E aí, no hemisfério sul é o contrário. Tá? Um centro de alta pressão vai girar no sentido anti-horário e um centro de baixa pressão vai girar no sentido horário. Os centros de alta pressão e de baixa pressão, eles também vão receber os nomes de anticiclone e ciclone. Tá? Professora, ciclone não é aquele negócio que dá aquele vento enorme e tal? Também. Tá? Mas todo centro de baixa pressão nós chamamos de ciclone. Tá? Existem casos especiais de ciclones, que é um deles, aquele lá que dá aquele ventão. Tá? Mas todo centro de baixa pressão nós chamamos de ciclone. Ok? Professora, como é que eu vou fazer para decorar isso? Vou falar como é que foi que eu fiz para decorar. Tá? Você mora no hemisfério sul, correto? Então, pensa no hemisfério sul. A alta pressão, que é o anticiclone, gira no sentido anti-horário. Tá? É tudo com A. Alta pressão, anticiclone, gira no sentido anti-horário. Para você que está no hemisfério sul. Você decorou um, você deriva todos os outros. Porque os outros vão ser sempre o contrário do 1. Tá? Então, se a alta pressão, né, gira no sentido anti-horário no hemisfério sul, a baixa pressão gira no sentido horário. Ok? Tá? E aí no hemisfério norte, o contrário. Tá? Se a alta pressão no hemisfério sul gira no sentido anti-horário, a alta pressão no hemisfério norte gira no sentido horário. E se a alta pressão no hemisfério norte gira no sentido horário, a baixa pressão vai girar no sentido anti-horário. Então, no caso aqui desse exemplinho que a gente tem aqui, tá? Isso aqui seria o quê? Essa alta pressão nesse desenho aqui, ela está girando no sentido anti-horário. Né? Então, esse desenho seria um desenho do hemisfério sul. Tá? Beleza?
pelo amor de Deus, ou da deusa, ou de qualquer coisa que vocês acreditem, nunca utilizem esse movimento para explicar por que a água do tanque gira num tal sentido. Vocês já devem ter visto essa experiência. Vocês já devem ter visto algum professor falando essas coisas. Ah, enche a pia, enche o tanque, e aí você solta ali a tampinha, que você vai ver, você tá no hemisfério sul aqui, né? Você vai ver isso girando no sentido horário. Aí você manda os moleques fazer essa experiência na escola, aí chega cada um falando uma coisa. Fala, não, mas o meu girou no horário, não, o meu girou no anti-horário. E o professor fala, não, a pia de vocês está errada. Porque tem que girar no sentido horário, né? A baixa pressão, né? Tem que girar no sentido horário, porque a gente está no hemisfério. A gente está no hemisfério sul. Para. Pelo amor de Deus, não faz isso. Tá? O movimento que a sua pia, o seu tanque vai ter de água, não é a mesma coisa que acontece na Terra, tá? Isso daqui a gente está falando de um movimento de grande escala. Isso aqui é um movimento de escala planetária. Compara o tamanho do planeta com o tamanho da sua pia. Tá? O sentido que vai girar a água que você coloca na sua pia vai ter muito mais a ver com a maneira como o pedreiro assentou a sua pia do que com o desvio gerado pela rotação da Terra. É muito comum, principalmente agora nessa época que tá todo mundo falando de terra plana, essa coisa e tal, né? Tem muito professor por aí falando, olha, a prova de que a Terra gira, que a Terra não é plana, é o fato de que a água da pia desce em espiral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, eu sei que a sua intenção é boa, né, de falar que a Terra não é plana e tal, mas você tá usando o exemplo errado. Tá? A maneira como a tua água vai descer ali na pia é um fenômeno de escala completamente diferente, né, da escala planetária. Tá? Então, esse efeito da rotação da Terra só é percebido em grandes massas de água, em grandes massas de ar. Tá? Sua pia é muito pequena para a rotação da Terra ter um efeito ali que vai ser mais importante do que eventualmente alguma inclinação que a sua casa tem. A gente sabe, né? Nunca é um negócio 100% retinho, a pia, o tanque e tal, né? Então vai ter muito mais relação com a inclinação que a sua casa tenha, que o morro onde você mora tenha, sei lá, né? Do que com a rotação da Terra. Tá? Então não use esse exemplo, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes da gente prosseguir aqui, tá? A projeção aqui do wind. Ó, aqui a gente vai conseguir enxergar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Foi? Foi. Aqui a gente teria, então, a América do Sul, ó. Aqui ele vai marcar os centros de alta pressão e de baixa pressão. Deixa eu ampliar um pouquinho. Então, aqui, ó, no Atlântico, estão vendo aqui, ó, Porto Alegre, Joinville, São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês têm uma noção onde a gente tá. Então, a gente tem aqui, ó, no meio do Atlântico, um centro de alta pressão. H de alta, né? Em inglês, né? High e low que se utiliza. Tá? Então, tem aqui, isso aqui é em tempo real, né? A simulação. Então, aqui um centro de alta pressão com 1029. Né? Dá pra gente perceber aqui os risquinhos significando aí a velocidade do vento. Pelas cores também a gente observa a velocidade do vento. Então aqui, ó, bem no meião do centro de alta pressão, vocês percebem que o vento é mais tranquilo, né? E olha o sentido que ele está
fazendo aqui, ó. Esse é o giro. Tá? Ele está saindo do centro de alta em direção a algum centro de baixa, por exemplo, aqui. Tá? Ele está saindo em um movimento espiral. Conseguem ver isso? Tá? Um movimento espiral no sentido anti-horário. Tá? Vamos achar uma área de ciclone aqui. Olha, esse aqui tá bonito. Eita, caramba. Olha que coisa linda aqui. Ali pelas Maldivas, ali. Percebam como o movimento do vento é muito mais rápido aqui, ó. Em torno de um centro de baixa pressão, ó. As isóbaras mais próximas, ó. Aqui as isóbaras mais afastadas. Parece o vento mais suave. Aqui as isóbaras mais próximas, ó, o vento é mais intenso. Ah, deixa eu... Será que eu aperto? Ô, droga. Vou ampliar. Aqui, ó. O vento girando em sentido horário no hemisfério sul aqui, sobre uma área de baixa pressão. Você tem a nítida impressão, né, que ele tá caindo num buraco, assim, o vento. Que legal. Vamos para o hemisfério norte? Vamos ver o que tem de interessante aqui no hemisfério norte hoje? Não tem furacão hoje? Hoje não tem furacão. Deixa eu ver se eu acho algum outro lugar aqui. Tem nenhum furacão hoje. Hoje o dia tá chato. Ah, olha, tem uma... Olha isso aqui, tem... Ah! Aqui tá bonitinho! Aqui na China, ó. Um furacãozinho aqui. Olha que bonitinho. De mamãe. Tá? Um furacão é um centro de baixa pressão, tá? Observem aqui, ó, no hemisfério norte, aqui do lado da China, ele tá girando no sentido anti-horário. A gente tinha visto, né, que o centro de alta pressão no hemisfério sul é que gira no sentido anti-horário. Aqui no hemisfério norte, o centro de baixa é que gira no sentido anti-horário. Tá? Então, o vento está indo numa espiral em direção ao centro de baixa pressão. Vamos ver como é que está aqui a velocidade do vento. Nossa, será que ele converte para quilômetros por hora? Não tô conseguindo fazer isso. Eu preciso, tô meio amador ainda nesse site. Tinha um negócio que ele convertia para quilômetros por hora aqui. Não lembro. Enfim. Mas dá para perceber que tá uma velocidade aqui bem boa nessa direção. Será que tem algum centro de alta pressão aqui no hemisfério norte? De onde esse ar tá vindo? Ah, tem uma aqui, sempre perto daqui. Ah, não, sempre perto das Aleutas, não. Normalmente tá alta aqui. Ou normalmente tá baixa nas Aleutas. Aqui não, aqui tem uma baixinha aqui nas Aleutas. Olha aqui. Um centro de alta pressão aqui. Tá 1035. Percebam, o vento muito mais suave aqui no centro de alta pressão, né? E ele tá fazendo um sentido horário. A gente tá no hemisfério norte. Tá? Então, esse é o movimento básico aí da circulação geral. Com isso, então, vocês conheceram um pouquinho sobre o wind, mais ou menos como é que ele funciona, tá? E um pouquinho sobre as cartas sinóticas. Olha aqui o que está acontecendo no Índico. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Olha que legal aqui no Índico, cara. A alta pressão aqui, vocês viram isso na escola, provavelmente. A alta pressão aqui no oceano, no Índico. E aqui, ó, próximo da Índia, pressões mais baixas, ó. Estão vendo isso daqui? Ó, vários centrinhos de baixa pressão aqui na Índia, na Arábia. Um monte de centrinhos de baixa pressão.
E aqui no oceano, um centro de alta pressão. E nitidamente a gente está vendo, né, o vento saindo da alta em direção à baixa pressão. Tá? Professora, parece que ele está meio invertendo o sentido aqui, não tá? Tá estranho isso, olha, ele tá meio que indo aqui da direita para a esquerda aqui, né? Depois ele vai da esquerda para a direita aqui, né? Por que ele faz isso? Porque ele cruza o Equador. O Equador tá mais ou menos aqui, ó. Lembra, na hora que ele cruza o Equador, ele vai mudar de sentido. Mas a ideia é a mesma, né? O vento saindo aqui, ó, da alta pressão, indo em direção à baixa pressão aqui na Índia. O que está acontecendo por lá? Chuva. O vento está vindo do oceano em direção ao continente, trazendo os ventos chuvosos aqui para a Índia, que a gente chama de período das monções. Né? É a época de chuva na Índia, é o período do verão. Isso a gente vai ver na semana que vem. Tá? Mas aqui já dá para ver nitidamente esse efeito aqui da monção. Né? A alta pressão aqui sobre o oceano no Índico e as baixas pressões aqui sobre o continente. Tá? Perfeito? No dia que você não tiver nada mais útil para fazer, acessa o INDE e vai brincando, né, de ver onde é que você tem os centros de alta pressão, onde é que você tem os centros de baixa, né, e vai vendo aí a direção do vento, tá? Eventualmente você vai já começar a conseguir conciliar isso com o estado atmosférico. Você tá vendo? Tô vendo aqui que tá vindo um vento sul aqui para Florianópolis. Tá? Uma dica que eu já dou para vocês para semana que vem. Deixa eu ver isso daqui, se a gente consegue fazer alguma coisa. Bota um casaquinho. Bota um casaquinho para semana que vem ainda. Tá? Por quê, ó? Uma outra alta pressão aqui. A gente vai ver na semana que vem. Isso daqui é uma massa de ar frio, ó. Tá vindo aqui da Argentina, aqui, ó, do sul da Argentina. Ela vai subindo. Essa daqui é a massa de ar frio que tá atuando sobre a gente, né? Ou seja, ainda tá frio. Ela já tá indo embora. E aqui tem uma outra massa de ar frio chegando já. A gente vai ter uns diazinhos aí de calmaria aí pro final de semana, mas até quarta-feira, terça, ela já vai estar chegando aqui pra gente. Então, vai continuar friozinho. Uhul. Tá? Certo? Prosseguindo aqui. Então, diante desse movimento de pressão, a gente tem as chamadas brisas também. Tá? É a mesma história, né? O movimento das brisas, ele também é produzido por uma diferença de pressão. Então, qual é a situação que nós temos durante o dia? Durante o dia, a gente já tinha visto, a Terra tem um calor específico menor do que a água, então ela vai se aquecer mais rapidamente do que a água. Então, aqui sobre o continente, eu vou ter o ar quente subindo, ou seja, eu tenho uma área de baixa pressão aqui, né? O ar quente vai estar subindo, então se ele está subindo em algum lugar, ele está descendo em outro. Então, ele está descendo aqui sobre o mar. Então, eu tenho alta pressão sobre o mar, baixa pressão sobre o continente. O vento vai soprar da alta para a baixa pressão, o vento vai soprar do mar para a terra, então é a brisa marítima. E aí, à noite, é o contrário. Tá? À noite, eu tenho que a água, ela ainda está quente, né? Porque ela conserva a energia que ela absorveu durante o dia. Então, eu vou ter água quente aqui sobre o ar quente sobre o oceano e ar frio sobre o continente. Tá? Então, eu vou ter uma área de baixa pressão sobre o oceano e uma alta pressão sobre o continente.
Então o vento vai soprar da alta para baixa pressão, então da alta, ou do continente, em direção ao oceano. Tá? Então é isso que a gente vai chamar de brisa terrestre. E temos também as brisas de vale e brisas de montanha. A gente aqui não percebe tanto isso, mas quem mora nos Andes, por exemplo, vê esse mecanismo muito claramente também. Tá? Mesma coisa, durante o dia, as cristas dos morros, que estão mais expostas à radiação solar, elas vão se aquecer mais rapidamente do que os vales. Tá? Então, o que eu vou ter? Que na crista eu vou ter a geração de uma baixa pressão, porque o ar ali ele vai estar mais quente, então o ar vai subir mais facilmente. E no vale eu vou ter a formação de uma alta pressão, porque o ar vai estar comparativamente mais frio. Então eu vou ter a formação de uma alta pressão, uma baixa pressão na crista e uma alta pressão no vale. O vento sopra sempre da alta para baixa pressão, então ele vai soprar do vale em direção à crista, que nós chamamos de brisa de vale. Então, durante o dia, o vento sobe o morro, porque o alto do morro vai estar mais quente. O vento vai ali da alta para baixa pressão, o vento vai subir o morro, então a gente chamada de brisa de vale. Tá? À noite, ao contrário. À noite, a crista vai se resfriar mais rapidamente do que o vale, então eu vou ter a formação de uma alta pressão na crista, enquanto que o vale vai estar aqui aquela pocinha, né, de água, de ar quente que acumulou ali ao longo do dia, né? Então a baixa pressão vai estar sobre o vale, então o vento vai da alta para baixa, né, a alta está sobre a crista, a baixa está sobre o vale, o vento vai ir da crista em direção ao vale. Essa é o que a gente chama de brisa de montanha. O vento vai descer o morro. Então, durante o dia, o vento sobe o morro, formando nuvens. Durante a noite, ele vai descer o morro. Eventualmente, pode acumular vento ali no morro e formar alguma convecção, ou no vale, e formar alguma convecção ali. Mas o mais comum é essa convecção durante o dia mesmo, tá? Então, tanto as brisas do marítimo e terrestre, como as brisas de vale e montanha, também mesma coisa. Elas são esse mecanismo de alta e de baixa pressão. No limite, a gente até poderia considerar as monções como uma brisa, né? Como a gente viu ali, é o vento soprando do continente em direção ao oceano, ou do oceano em direção ao continente, né, em função de ser verão no hemisfério norte. Então o continente fica mais aquecido do que o oceano. Também daria para a gente colocar isso como um mecanismo de brisa, só que em muito maior escala. Ok? Fechou, crianças? Com isso a gente encerra então essa parte, tá? A gente vai fazer então um intervalinho de 10 minutinhos só para a gente conseguir trocar essa próxima aula, tá bom? Então aguardo vocês daqui a pouquinho para a gente ir para a aula 8, tá? Então até daqui a pouquinho, crianças.